Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Hoje, nós estamos na aula 14 da semana 4. É a segunda aula dessa semana para a disciplina de Didática para Ciências e Química. Nós ainda continuaremos discutindo o tema de Aprendendo Ciência e a Fazer Ciências, numa continuidade do que nós discutimos na aula anterior, que estava relacionado ainda com os conteúdos atitudinais. Bom, na última aula nós terminamos discutindo a relevância e o impacto que tem das atitudes desempenhadas pelo professor na sala de aula, que acabou influenciando majoritariamente em como os alunos vão se comportar, ou seja, que tipo de atitudes os alunos vão desenvolver dentro da sala de aula. Pela natureza implícita dessa aprendizagem por imitação das atitudes e do comportamento em sala de aula, o professor precisa ter uma clareza muito grande de como se comportar, porque não tem como esse professor questionar ou exigir mudança de comportamento dos alunos se ele tem uma atitude diferente do que a atitude que ele esperaria de seus alunos. Por exemplo, se aquele professor, durante a aula, mostra que ele não tem um respeito com os alunos, um respeito com o conteúdo daquela disciplina, com a organização e a preparação daquela aula, como é que ele pode exigir que os alunos desempenhem tais atitudes? Se o professor não tem tolerância com as diferentes perspectivas ou situações dos alunos, como é que ele pode exigir que os alunos sejam tolerantes com os outros alunos, tanto da mesma sala quanto de outras salas dentro do espaço escolar? Ou seja, primeiro, ele precisa ter uma clareza muito grande de quais são as suas atitudes, quais são os seus comportamentos em sala de aula, mesmo que muitas vezes esses comportamentos apareçam de forma implícita e quase que inconsciente, porque caso contrário é muito difícil ele fazer um planejamento e tentar objetivar ou discernir quais conteúdos atitudinais ele gostaria de desenvolver junto aos seus alunos para aqueles conteúdos ou para aquela sequência de aula que ele está planejando. Então, em relação a essa questão, qual seria o papel dos conteúdos atitudinais propriamente dito no ensino de ciências, quer seja para as séries finais da educação fundamental ou para as séries do ensino médio? Muitas vezes, a maior parte do tempo na escola, quando se debruça em relação à questão dos conteúdos atitudinais, é mais em relação às séries iniciais ou educação infantil, dentro de uma perspectiva que é um movimento de socialização desse aluno, de como a escola espera o comportamento dele. E muitas vezes a gente nota que lá no ensino fundamental e da educação infantil, os alunos chegam na escola muito curiosos, muito questionadores, a todo tempo, colocando questões ou duvidando das coisas. E com o passar do tempo, o processo de escolarização, o que ele acaba fazendo? Ele acaba quase que mutilando esse tipo de interesse. Ele acaba enquadrando os alunos para um determinado tipo de comportamento que, conforme a gente vai passando esse tempo lá na escola, nas séries finais, lá tanto do fundamental quanto já no ensino médio, os alunos são quase apáticos. Eles fazem o que lhes é pedido, eles respondem à demanda que é apresentada, mas muitas vezes eles não colocam suas próprias demandas, seus próprios questionamentos. Então, pensando agora em relação aos conteúdos atitudinais e a questão do ensino de ciência, a gente tem uma ótima oportunidade de tentar trabalhar alguns aspectos que também são levantados pelos professores. Ou seja, os alunos não têm motivação para aprender, os alunos não têm interesse pelas disciplinas de ciências da natureza, os alunos são apáticos, apresentam um comportamento passivo na sala de aula, apenas recebendo as informações que são dadas pelo professor. Ora, como é que se espera que esse aluno tenha um outro comportamento se a escola condicionou para que ele desenvolvesse esse papel e esse tipo de atitude? Quando ele faz questionamentos e o professor simplesmente descarta esse tipo de questionamento, alegando que isso não tem a ver com o conteúdo que está planejado, com o que está sendo discutido na sala de aula. Ou seja, a gente tem uma série de oportunidades em relação ao ensino de ciências para fazer esse tipo de discussão. Então, reduzir a questão da educação científica
ao ensino de atitudes científicas, pensando que as atitudes científicas são quase que, vou abrir aspas, a implementação do método científico, posso fechar aspas, e depois a gente retoma essa discussão. Seria uma visão muito limitada. É aquele tipo de visão na qual o professor discorre todo um conteúdo na sala de aula, os alunos copiam, e quando ele vai além disso, né, depois dos exercícios, ele faz meramente um experimento demonstrativo, para mostrar que aquilo é a comprovação da teoria que foi feita. Ou pior, que aquilo é a aplicação dos conhecimentos teóricos que foram desenvolvidos naquela sala de aula. Então, reduzir meramente a atitudes científicas, levando em consideração essa acepção, né, de atitude científica como a reprodução do método científico para se chegar na verdade, é muito pouco. É perder tempo e, mais do que isso, é distorcer a ideia e a visão do que a gente poderia fazer em relação a isso. Nesse sentido, a gente precisa levar em consideração qual é a visão de ciência que esse professor tem. O que é fazer ciência para ele? É uma comprovação da atividade experimental em cima da teoria? É levantar uma hipótese, fazer o planejamento de um experimento para chegar lá e comprovar e obter a verdade? Ou seja, todo esse conhecimento ele já está elaborado e construído, ou seja, não tem mais nada a ser descoberto. Tudo que está no livro didático ou nos manuais já foram aferidos por uma comunidade científica, então são inquestionáveis, são verdades já concebidas. Todas essas visões de ciências que vocês já estudaram lá na semana 3, né, e tiveram uma atividade de portfólio em relação a essa temática, elas têm uma implicação direta nesse aspecto, de achar que trabalhar os conteúdos atitudinais seria inserir o método científico como um mecanismo do aluno, ou seja, o método científico de produzir ciência como um mecanismo para o aluno aprender ciência. Fazer ciência não é necessariamente a mesma coisa que aprender ciência. Para aprender ciência, assim como para fazer ciência, a gente precisa ter uma outra postura, um outro tipo de atitude, mais questionadora, mais instigadora. E os autores, o Pozzi e o Crespo, eles vão sugerir 3 tipos de atitudes em gerais que podem ser promovidas entre os alunos relacionados ao ensino de ciências. Primeiramente, uma atitude com respeito à própria ciência. Em segundo, em relação à aprendizagem da ciência. E em terceiro, as implicações que essa ciência ou essa aprendizagem da ciência vai acarretar para a vida social dele. Então, vamos começar inicialmente com respeito às atitudes da ciência, o interesse genuíno por aprendê-la, que pode estar relacionado com questões motivacionais, que podem ser intrínsecas ou extrínsecas. Intrínsecas, quando a gente está levando em consideração a satisfação ou o conhecimento propriamente dito. Ele se sente motivado em aprender, ele se sente satisfeito em aprender, mesmo que o resultado da avaliação da disciplina não tenha sido o melhor possível, ou o que ele almejava. Mas isso para ele não é um problema, porque o que interessa é que ele aprendeu, ele chegou naquele conhecimento. Mas também pode ser uma motivação extrínseca, ou seja, se ele não passar, ele não vai, ou seja, se ele não aprender, ou se ele não estudar aqueles conteúdos, ele não vai ser promovido na disciplina, ele não vai passar para o outro ano, ou ele não vai passar no vestibular, não vai ingressar no ensino superior, ou em alguns casos ele não vai ganhar um presente, uma viagem, alguma coisa desse tipo. Vamos dizer que seria uma motivação menos nobre em relação à própria ciência, mas que tem implicações diretas, porque isso mobiliza esse sujeito a querer aprender também e o respeito que ele pode ter em relação à ciência. Ainda, um tipo de atitude que ele pode ter em relação à ciência são algumas atitudes mais específicas relacionadas àqueles conteúdos, né, àqueles conceitos. O gosto pelo rigor e a precisão do trabalho. Não se faz isso aleatoriamente ou sem uma sistematização. Precisa ter um controle mais rígido em relação a isso. Ou mesmo respeito pelo meio ambiente, ou seja, qual é o impacto que essa ciência está trazendo ou que tipo de implicação ela traz para o meio ambiente e para o entorno dela. Ou é o progresso pelo progresso, ou é o progresso pelas razões econômicas, mas não por outras razões que levam em consideração o meio e a questão social. Mas também uma sensibilidade
pela ordem e limpeza do material de trabalho, se a gente estiver levando em consideração que essa ciência é feita não só no laboratório, mas fora desse espaço onde isso é produzido. A outra questão, ainda em relação à ciência, seria uma atitude crítica frente aos problemas apresentados pelo desenvolvimento científico, ou seja, tem algumas questões que elas acabam mobilizando o sujeito à necessidade de tomada de decisão, se ele é a favor ou se ele é contra isso. Acho que o caso mais latente que a gente tem, nesse momento, ainda é a questão do consumo e produção de alimentos geneticamente modificados. Ou seja, por um lado, é um desenvolvimento que a ciência possibilitou através, né, do desenvolvimento científico, mas, por outro lado, que tipo de implicações isso vai trazer, não só sociais, mas econômicas e de outras ordens também. Para além da questão dos respeitos e das atitudes em relação à ciência, a gente tem da aprendizagem de ciência, que não necessariamente é a ciência, ou como esse sujeito aprende ciência, ou qual é a motivação que ele tem para aprender ciência. E aí isso pode estar relacionado, genericamente, ou mais geralmente, de duas formas. O enfoque superficial, que é muito repetitivo, ou o enfoque profundo, que é uma busca de significado. Não significa que o ensino de ciências ou currículo deva ser pensado exclusivamente, ora em enfoque superficial ou ora em enfoque profundo, mas que haja alternância, porque em alguns momentos o ensino repetitivo faz parte, né, dessa fixação ou desse treinamento de técnicas para se pensar depois nas próprias estratégias, mas também o enfoque profundo, que esse sujeito tenha um interesse genuíno por aprender e por ir além daquilo que é requisitado durante as aulas. Mas também tem um outro tópico que está relacionado com o autoconceito, a conduta, aspecto intelectual e social. Ou seja, aprender ciência não é fácil, mas não é porque não é fácil que isso é impossível para ele. Qualquer um pode aprender, desde que ele perceba que existe um trabalho árduo, difícil para se chegar a esses conceitos, a esse conteúdo ou ao domínio desse conteúdo. Mas, diante disso, ele percebe que para ele também é possível, que isso não é destinado para poucas pessoas ou pessoas especiais, gênios, né, ou excepcionais, mas também que é uma atividade intelectual, que demanda bastante esforço e bastante trabalho, não necessariamente em função da recompensa que se obtém, e, obviamente, da questão social, do impacto que isso tem na vida dele. Bom, ainda em relação ao respeito da aprendizagem de ciência, isso está relacionado com os colegas, de como serão as atitudes em sala de aula. Como é que a gente pode esperar que na sala de aula ele desempenhe atitudes mais colaborativas ou mais cooperativas com os seus colegas, se todas as atividades que são propostas e planejadas pelo professor são atividades para serem feitas individualmente? Não tem como. Ou mesmo solidariedade em oposição ao individualismo, ou seja, porque ele não vai levar em consideração a ajudar o outro. Mas isso não pode ser de uma forma genérica, isso precisa ser problematizado. Relacionado também com o próprio professor, o modelo de atitudes, ou seja, se esse professor não demonstra interesse, motivação pelo ensino de ciências, como é que ele vai desencadear e desenvolver esse interesse genuíno nos seus próprios alunos? Bom, ainda em relação aos conteúdos atitudinais, a terceira categoria que a gente tinha chamado a atenção, ela está relacionada com as implicações sociais da ciência, tanto na sala de aula como para fora da sala de aula, né? Em relação à questão da valorização crítica, do uso e abuso da ciência, ou seja, existem limites, e limites éticos, e limites morais em relação a isso. Então ele precisa ter um posicionamento crítico para tomar decisão. O mesmo desenvolvimento de hábitos de conduta e consumo. Não dá para ficar trabalhando a importância da reciclagem ou da redução de resíduos sólidos se ele mantém o mesmo padrão de consumo, gerando e aumentando a geração desses resíduos sólidos. É quase um contrassenso. Por isso, desenvolver essa mudança de atitudes em relação a isso. E mesmo o reconhecimento da relação entre o desenvolvimento da ciência e a mudança social. Para quem essa ciência está promovendo mudança? São só questões econômicas, financeiras, para um determinado grupo, ou para a sociedade, ou para o grupo mais amplo, coletivo, pensado nesse aspecto? E reconhecimento e aceitação das diferentes pautas de conduta nos seres humanos. Não só, como recentemente a gente tem uma série de discussões
da utilização de animais para experimentos in vitro, para desenvolvimento de medicamentos, né, para os homens, mas também testes direto com pessoas em vivo, como a gente já conhece de algumas grandes corporações e indústrias farmacêuticas que desenvolvem esses testes com grandes comunidades e populações sem o consentimento, sem a consciência que elas têm em relação a esse tipo de estudo que está sendo desenvolvido com elas. E, por último, como é que a gente pode motivar, então, esses alunos, levando em consideração esses aspectos de respeito à ciência, a aprender ciência e as implicações sociais da ciência? Ou seja, a gente leva em consideração os diferentes estilos que os alunos apresentam, das diferentes motivações que eles vão ter. O que seria um aluno curioso, um aluno consciencioso, um aluno sociável, um aluno que busca êxito. Resumidamente, um aluno curioso é aquele aluno que quer ir além daquilo que foi trabalhado na sala de aula. Ele quer ir além do resultado que ele obteve na prova. O aluno consciencioso é aquele aluno que não quer errar, que se ele erra ou vai mal na prova, ele se sente culpado por isso, mas ele não quer ir além do mínimo que é necessário e exigido para ter aprovação. O aluno sociável, que é o aluno que quer ajudar, que quer colaborar em função de ter um bom resultado ou não. Ele está mais interessado nas relações pessoais do que propriamente no conhecimento gerado. E o aluno que busca êxito, que é um aluno mais competitivo, que ele precisa dessa satisfação, não só uma satisfação pessoal, por exemplo, que o aluno curioso busca de conhecer, de ter acesso ao conhecimento, mas o aluno que busca êxito, ele busca o reconhecimento daquele professor, uma palavra de elogio, um incentivo, ou seja, ele busca esse tipo de prestígio na sala de aula. Então a gente pode ter diferentes estilos de alunos que têm suas diferentes motivações em relação ao estudo de ciências. Bom, consulte os materiais e na próxima aula nós discutiremos ainda essas relações de outras formas de conteúdos, mas agora além dos conteúdos atitudinais. Bons estudos e até a próxima aula.